De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Agora já está conosco o Sérgio Raggi, vem falar para a gente sobre o projeto de sustentabilidade do ser humano. Olá, Sérgio. Olá, Rita. Mais uma vez, Olá, uma Camila. alegria estar aqui dividindo, né, o programa No Mundo do Trabalho, que dá sempre dicas ótimas para a gente. Falamos sobre empreendedorismo jovem com Camila, falamos sobre empreendedorismo social com Márcia Dias e projeto de sustentabilidade do ser humano. O que é isso, Sérgio? O projeto de sustentabilidade do ser humano é uma proposta voltada para criar novos pensadores sobre como nós desenvolvermos esse empreendedorismo com uma visão sustentável. Visão sustentável é aquela que não degenera o ser humano em busca de um lucro. A visão sustentável é aquela que olha o cliente com um olhar e uma sensibilidade especial, né? Não só no sentido de oferecer o melhor que se possa àquele cliente, mas identificar muitas vezes determinados desejos que o cliente tenha e que ele mesmo não consiga expressar exatamente isso. Então, a sustentabilidade está diretamente ligada à capacidade criativa, à capacidade inovadora, mas tanto uma quanto outra sustentadas por valores morais, por valores éticos que sejam a alavanca de um crescimento social e não apenas uma visão voltada para o lucro oportunista. Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre o empreendedor, o genuíno empreendedor, e o negociante, que é o oportunismo voltado exclusivamente para o lucro. Né? O empreendedor, genuíno empreendedor do terceiro milênio, que é aquilo que a gente procura passar, inclusive na visão do jovem empreendedor, é aquele que está orientado pela prosperidade. E a prosperidade, ela amplia, né, essa visão, sobretudo no aspecto humano, na maneira como você lida com as pessoas, tanto o teu cliente quanto o teu cliente interno. É isso que o projeto Sustentabilidade do Ser Humano pretende realizar, é uma verdadeira transformação no projeto de gestão organizacional, que começa por uma transformação muito significativa. Agora, Camila, o Sérgio falou, né, a importância desses valores no jovem empresário, né? E a gente percebe, até mesmo aqui nesse bate-papo que eu tenho com vários empresários, essa preocupação em participar mais ativamente de algum projeto social, de alguma causa. Como é que o Gato Carioca vê isso? O Gato Carioca não. A Boutique do Gato? A Boutique do Gato. Então, a Boutique do Gato, como eu falei, começou, né, através do Gato Carioca, que eu acompanhava os eventos, a gente participava. Como a loja cresceu, a gente hoje divulga projetos também de outras cidades na nossa página. A gente tem um projeto em Curitiba, projetos que as pessoas, né, que são os nossos clientes, indicam, dizendo que são bacanas. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas mal intencionadas que só querem lucrar e ficam postando desgraça no Facebook, pedindo dinheiro, e é o que a gente é contra. Então, assim, eu particularmente, no meu perfil pessoal, eu não divulgo animais de quem eu não conheço, eu não divulgo animais que eu não sei onde está, eu não divulgo pedido de dinheiro, eu não divulgo nada disso. Mas a forma que a gente encontrou de ajudar desde sempre, porque a Boutique do Gato foi criada em cima desse conceito de sempre ajudar os animais, a gente doa alguns produtos mensalmente, doa ração, ou paga uma vacina, paga uma castração. E a gente hoje, além do Gato Carioca, a gente tem algumas outras protetoras independentes que a gente ajuda. Então, assim, eu não tenho uma obrigação mensal X com cada pessoa, mas todas aquelas pessoas ali que são do meu círculo de amizade e confiança. Que vai variar a necessidade também, em cada momento. Exatamente. Né? Umas às vezes precisam de vacina naquele momento, outras de castração. Então eu tenho já um recurso mensal X, que eu já determino para isso, e vou ajudando conforme a gente pode. A gente é uma empresa pequena, não somos uma grande loja. Ainda não somos, mas seremos. E então a gente batalha como todo empreendedor, começa no Brasil, e a gente ajuda dentro das nossas limitações. Hoje a gente evita um pouco até de focar essa questão de que a loja ajuda
Porque não quis fazer um marketing social. A gente já fez, no início sempre foi assim, mas não era uma obrigação. O adotante fica muito à vontade de comprar com a gente ou não. A gente deixa todo mundo muito tranquilo, mas a gente dá as orientações. Hoje a gente não participa mais de nenhuma campanha por uma questão estratégica mesmo do crescimento da marca. Eu não tenho associado mais essa questão do trabalho social, porque há rixas entre protetores, projetos e tudo mais, então a gente prefere ficar imparcial a isso tudo. E a gente ajuda quem a gente pode. Então a gente desvinculou um pouco, porque tem muito mais gente para criticar do que para ajudar, infelizmente. Então hoje a gente trabalha... Em qualquer área. É isso, a gente trabalha de uma forma tranquila, crescendo a Boutique do Gato, dedicando o nosso tempo ao crescimento da loja de inovações, e a gente continua mantendo as nossas doações de uma forma mais discreta e ajudando quem precisa. Sérgio, esse é o novo empresário do Milênio? Eu estava vendo a Camila falar, e aqui prestei atenção também na entrevista, você vê a diferença na postura, na atitude, né? O grande divisor de água é na questão da postura humana, na atitude do empreendedor. Eu costumo dizer assim, o negociante oportunista, que, entre aspas, era um empreendedor do passado, aquele que tinha uma visão muito mais predatória da sociedade, do outro também, ele tem o olho orientado para o bolso do cliente. Exatamente. O empreendedor, que vai ser o empreendedor do futuro e até do presente, porque quem não estiver começando a funcionar assim agora, provavelmente deixará de ser interessante na sociedade, é aquele que ele tem um olhar muito direcionado para o coração do seu cliente. Então, pequeníssimos detalhes, né? Às vezes um detalhe que passaria desapercebido para aquele negociante ou para aquele empreendedor, aquela pessoa que está orientada por nobres valores, por uma visão mais focada na prosperidade, ele pega aquilo como um aspecto significativo e aquilo faz toda a diferença. Isso tem muito a ver com a visão, vamos dizer assim, da ciência atual. A ciência quântica, ela virou de pernas para o ar todo um comportamento social, né? E algumas pessoas estão tendo muita dificuldade de entender isso. Porque a ciência sempre determinou os princípios sociais, sejam eles políticos, sejam eles na empresa, seja ele no segmento que for. Então, na visão cartesiana, que é uma visão exclusivista, criou as especialidades e o foco era dado no, vamos dizer assim, no específico. Na visão mais holística, na visão que é compatibilizada com a visão quântica da vida, tudo aquilo que era desprezado, até mesmo do ponto de vista da ciência e da matemática, a física quântica começa onde a ciência exata despreza, que é exatamente nas relações, micro-relações entre as partes. Então, esse empreendedor orientado para uma visão sustentável, ele tem um olhar de preocupação, ele tem uma atitude humana e uma sensibilidade muito diferenciada no que diz respeito ao semelhante, no que diz respeito ao negócio como um negócio produtivo, mas é uma produtividade, é uma lucratividade baseada em grandes valores. É uma Essa é a grande consequência, diferença. na verdade, né? A gente também é muito questionado sobre isso, a gente já teve propostas de sociedade, gente querendo oferecer dinheiro para a empresa crescer. E aí eu falava muito isso, eu falei assim, tá, mas será que essas pessoas vão ter esses valores? Porque assim, não é só número, a pessoa diz, mas quanto que é o lucro, quanto que é o percentual, quanto que é isso, quanto que é aquilo. O lucro é consequência de um trabalho bem feito, pensado nessa questão do ser humano. Porque o perfil do gateiro, a grande maioria dos nossos clientes são pessoas que moram sozinhas, com os gatinhos. Então, são pessoas que querem mais uma atenção, querem conversar. Então, é exatamente esse lado mais humano, né, que o Sérgio está falando. Então, assim, a empresa cresceu, vamos montar modelo de franquia. Será que a gente consegue transportar para um modelo de franquia? Claro que o franqueado teria que ser muito bem selecionado para ter esses valores. Então, são projetos que a gente está desenvolvendo a ideia ainda para ver como que a gente poderia crescer não perder essa filosofia. Essa essência, não é isso? Exatamente, para não perder a essência da loja. Agora, Sérgio, o que é o núcleo de capacitação e excelência? O núcleo de capacitação e excelência, vamos dizer assim, é um subproduto dessa filosofia do projeto de sustentabilidade humana com uma visão organizacional, né? O núcleo de capacitação e excelência, vamos dizer assim, é a maneira de você trabalhar customizada pode ser para um município, pode ser para uma instituição, seja ela qual for,
mas é a maneira, é o módulo inicial de como é que eu vou começar a desenvolver a sustentabilidade da minha organização, a sustentabilidade humana do meu município, que possa oferecer oportunidades, que possa oferecer resultados financeiros e, ao mesmo tempo, não degenerar, não denegrir a qualidade de vida daqueles que ali estão. É uma visão holística, né? Sim. O núcleo, ele trata de como eu vou capacitar em primeira instância e depois, como é que eu chego a um nível de excelência, que aí transcende a capacitação. É o algo mais que você oferece e aí, na excelência, é que está o passo seguinte, que seria transformar aqueles profissionais em artistas, porque eu digo que a arte é a sublimação da excelência. A partir do que existe uma diferença entre um profissional muito bom e o profissional que ele tem a arte de fazer bem aquilo que faz. Às vezes o profissional muito bom, ele chega num nível de precisão no que faz muito interessante, mas alguma coisa fica faltando. E tem um outro que você olha que você tem uma atração, é quase magnetizado, é uma admiração que desperta no outro de ver aquela pessoa trabalhar. Eu observo isso muito no atendimento, nos serviços. Às vezes uma pessoa está atendendo num balcão de uma padaria, num balcão de uma lanchonete, e tem alguém ali dentro que, muito embora todos atendam bem, mas às vezes é um sorriso, às vezes é uma expressão, às vezes é uma maneira de se dirigir ao cliente que faz essa diferença. Esse é o cara que atingiu o grau da arte no seu trabalho. O Valdez tem um vídeo que ele mostra exatamente sobre isso, né? O artista chega no teatro 2 horas antes de começar a peça, né? Algum trabalhador aqui chega 2 horas antes do trabalho, feliz, satisfeito, né? Desse Gonçalves não queria se aposentar, não é isso? Exatamente. Essa coisa do amar o que faz, isso não necessariamente fazer o que gosta, né? Isso tem muito a ver com aquela oficina que nós falamos naquele outro programa com o maestro Rodrigues. Uma das oficinas do Núcleo de Capacitação e Excelência é a música, que é trazer a arte para a alma das pessoas e migrar os conceitos da arte para a sua profissão, para o seu dia a dia pessoal e profissional. Foi mesmo. O Sérgio trouxe um maestro aqui que o programa foi excelente. Você já encontra esse programa e outros do Mundo do Trabalho também direto no YouTube. É só jogar no Mundo do Trabalho, vai aparecer lá diversas datas. Você pode assistir esse que eu estou falando com a Camila mais na semana que vem e os outros programas antigos também. Camila, queria agradecer muito a sua presença aqui, o Sérgio Raggi, a Márcia Dias. E para fechar o programa, eu queria que você falasse assim, o que você acha como jovem empreendedora, o que você pensa que todo negócio deve ter? O Sérgio falou sobre a questão, né, da sustentabilidade humana, desses valores que você tão bem colocou aí, mas o que não pode faltar? No empreendedor, no empreendedorismo social, no jovem empreendedor, o que não pode faltar? Então nessa minha trajetória, né, analisando várias empresas, eu vejo que tem uma coisa em comum. Independente do nicho de mercado que o negócio está, seja ele na área de estética, de saúde, de comida ou na área de pet shop, enfim, qualquer área que eu vejo que falta aqui no Brasil é uma questão do controle financeiro. Não há nas escolas ainda uma educação financeira, até porque tem pouco tempo, o Plano Real, relativamente pouco tempo. E as gerações anteriores, que hoje estão faz 40, 50 anos, todo mundo lidou muito com a inflação, viveu isso. E ainda era um pouco difícil criar isso nas escolas. E eu acho que faz muita falta hoje para o jovem, enfim, o jovem adulto, o jovem que está ainda na escola, ter essa questão do controle financeiro. Então, às vezes, com uma planilha simples de Excel, você consegue gerenciar um pequeno negócio, um negócio que fature até R$100 mil, R$150 mil que seja, e você tem que controlar tudo que entra, tudo que sai de dinheiro, de estoque, se vender produto, serviço, ver o custo daquela prestação de serviço. E eu acho que, de uma forma geral, isso falta. Tem um empresário que ele é muito bom de vender, que ele é muito bom de falar, ele atrai muito público e ele teve coragem de montar um negócio. Mas se ele não conseguir administrar as contas, fica difícil. Desde uma barraquinha de cachorro-quente, o pipoqueiro, a moça da tapioca que vende na rua, até uma empresa que fatura 100, 150 mil, precisa
ter controles, né? Lógico, empresas maiores vão ter outros recursos, sistemas, enfim, que também vão te dar relatórios gerenciais, mas se também não alimentar o sistema corretamente, todo esse gerenciamento ele fica furado. Então, acho que isso é uma dica muito importante para todo empresário cuidar do caixa, do fluxo de caixa, saber qual o prazo que o fornecedor dele dá para pagar, em quanto tempo ele recebe daquele cliente, se é à vista, se não é, se ele parcela, se dá para parcelar sem juros, se ele comporta esses juros do cartão de crédito. Então eu vejo muita gente criando negócio, copiando o negócio dos outros, a outra forma de vender, de comercializar. E não sabe o impacto que isso pode causar na empresa dele. Mas não é uma grande empresa, não dá para comparar com os grandes conglomerados de negócios que fazem 10 vezes sem juros. Então, o pequeno ele tem que cuidar para isso e fazer aquilo que é dentro da possibilidade dele, vendendo uma margem de lucro que seja saudável para o negócio dele, buscar esse conhecimento e trabalhar dessa forma. Se ele perder um cliente, ele vai ganhar outro que possa pagar aquele preço que ele está disposto a vender. Eu acho que esse é o segredo. Ok, queria muito agradecer mais uma vez a sua presença Obrigada aqui. pelo convite. Sérgio Rage, Márcia Dias, o programa No Mundo do Trabalho vai ficando por aqui. Agradece a sua audiência e a sua preferência. E você não vai embora não, você sabe que aqui na TV Cidade você tem a melhor programação. Uma boa semana para todos, fiquem com Deus.